Bom, pessoal, nós vamos agora dar prosseguimento às nossas aulas, conteúdo do segundo ano. Nós já terminamos a parte de globalização, vimos também as ordens internacionais, vimos um pouco de economia internacional também, né? FMI, Banco Mundial, as conferências, os grupos para acordos comerciais. E agora a gente vai entrar no conteúdo de conflitos internacionais, certo? Para começar esse conteúdo, eu preparei um material para vocês, onde a gente vai discutir aqui o que é guerrilha, terrorismo e terrorismo de Estado, e a gente vai trabalhar hoje esses conceitos e vai finalizar falando de Al-Qaeda e Estado Islâmico, certo? Que são coisas bem atuais, tá bom? E aí, nas aulas seguintes, nós vamos ver um pouquinho também de. Nós vamos ver também um pouquinho de guerra Irã-Iraque. A gente vai ver um pouco sobre a guerra do Afeganistão, sobre a guerra na Síria, Primavera Árabe, guerra do Golfo, enfim, vários conflitos. Eu vou tentar abordar com vocês conflitos de outros continentes também, como do leste europeu, dentro da América do Sul e na África, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é trabalhar o máximo de conflitos territoriais possíveis, certo? Sem mais delongas, vamos lá, né? O que é guerrilha, o que é terrorismo e o que é terrorismo de Estado? Bom, terrorismo é a prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as pessoas ou as coisas, os patrimônios, tá certo? Então, o terrorismo ele sempre vai procurar utilizar-se de violência. E essa violência, ela pode ser exercida contra os civis, contra os militares, contra o governo, como também contra objetos que representam determinada coisa, tá certo? Por exemplo, quando um grupo terrorista decide derrubar um monumento tal, digamos assim, um grupo terrorista decidiu derrubar a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Então, é um símbolo muito importante para aquele país. Então, se um grupo terrorista consegue fazer isso, ele está destruindo um símbolo histórico que tem uma representatividade cultural muito forte, tá certo? Então, terrorismo também pode ser feito contra monumentos, museus, achados arqueológicos, tá certo? Como a gente ainda vai ver um pouquinho mais na frente. A guerrilha é caracterizada por um conflito que opõe formações irregulares de combatentes de um lado e as forças armadas regulares de um estado do outro lado. Então, você tem um país e nesse país existe um grupo que não está satisfeito com o tipo de governo que está sendo empregado nesse país, então eles podem montar um grupo guerrilheiro que não vai ser um grupo militar formal, né? Vai ser um grupo armado irregular, e esse grupo ele vai tentar promover ações contra aquele governo para derrubar aquele governo. E aí é importante a gente lembrar, pessoal, que essas ações elas não são contra os civis, tá certo? São ações contra o governo, contra um grupo específico. O terrorismo de Estado, por outro lado, ele é promovido por pessoas que vão aparelhar o Estado a seu favor, tá certo? Um exemplo muito clássico disso daí é a política do apartheid na África do Sul, após a independência, né, da África. A África do Sul passou a ser governada por uma minoria branca descendente dos seus colonizadores. E essas pessoas implementaram uma política de segregação racial chamada de apartheid, e é uma coisa que não fazia muito sentido, já que o país tinha 90% da sua população negra, dividida em diversas etnias, e realmente foi uma coisa muito louca, né? E o país viveu sob esse domínio durante muitos anos, sobre essa política, até a chegada do Nelson Mandela como presidente, tá certo?
Nelson Mandela é a principal figura de luta contra o apartheid. Ele passou quase 30 anos preso, 29 anos para ser exato, preso, e mesmo dentro da cadeia ele conseguiu lutar contra esse regime segregacionista, né? Bom, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de grupo guerrilheiro, as FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que teve sua criação em 1964 e foi inspirada na Revolução Cubana de 59. E aí o grupo, ele é um grupo guerrilheiro rural que vai ter o objetivo de lutar contra o governo vigente, e ela tem uma série de propostas, né, questionamentos e reivindicações, inclusive em benefício da população mais pobre. Inicialmente é assim, tá certo? E é por isso que esse grupo vai receber apoio da população mais pobre. Com o passar do tempo, as Farc vai deixando essa sua característica de guerrilha e começa a tomar uma característica de grupo terrorista. Por quê? Primeiro porque ela começa a usar métodos violentos contra os civis, que é uma coisa que não é característica de grupos de guerrilha, incluindo sequestros, assassinatos, e a gente também vai observar que esse grupo vai se envolver com o narcotráfico, da onde, né, vai sair boa parte da renda necessária para manter as atividades do grupo. Em 2002, com a eleição do presidente Álvaro Uribe, o governo passou a combater de forma muito efetiva o grupo, as Farc, né? E isso aconteceu através do Plano Colômbia. Esse Plano Colômbia, ele está junto, né, é um trabalho junto com os Estados Unidos, que tem um grande interesse em acabar com o grupo guerrilheiro aqui na América do Sul, até porque esse grupo ele vai influenciar outros territórios, não só dentro da Colômbia, certo? E aí, os Estados Unidos ele vai dar esse apoio econômico. Só para concluir aqui, né? Atualmente, as atividades das Farc têm sido mais controladas, tá certo? Existe uma série de reuniões e negociações que os representantes do grupo com o governo têm promovido para tentar amenizar, né, as suas expectativas enquanto grupo serem atendidas através do governo, e o governo também conseguir amenizar as atividades desse grupo. Eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda, né, para amenizar a situação, mas as Farc, apesar de não ter mais a mesma força que tinha antigamente, ela ainda existe, certo? Nós temos aqui outro exemplo acontecendo no continente africano, no país Angola, certo? A Angola é um dos países que fala a língua portuguesa, então passou por um processo de colonização, também como o Brasil. E aí a gente vai observar que existem dois grupos que lutam pela emancipação da Angola enquanto território independente, enquanto Estado, tá bom? A gente vai ter o MPLA, Movimento Popular da Liberdade da Angola, fundado em 56. Observe que na década de 50 Angola ainda não tinha sua independência. A UNITA, União Nacional para a Independência Total da Angola, fundada em 66, certo? Ambos os grupos lutavam contra essa dominação portuguesa, contra essa colonização, certo? E aí a gente vai ter o primeiro grupo sendo apoiado pela União Soviética e o segundo grupo sendo apoiado pelos Estados Unidos, o que mostra mais uma vez essa guerra geopolítica acontecendo. Se nós vamos ter esses apoios contrários, é provável que esses grupos sejam inimigos também, tá bom? E aí, atualmente, o grupo que exerce maior influência no governo da Angola é o UNITA, ok? Grupos terroristas que utilizam fundamentalismo religioso como justificativa para espalhar o terror. Nós temos dois exemplos, Al-Qaeda e o Estado Islâmico. São exemplos clássicos de grupos fundamentalistas religiosos que utilizam o terror para espalhar sua mensagem. Terrorismo da Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda é um grupo fundado por esse rapazote aqui barbudo, que vocês estão vendo, Osama Bin Laden, tá bom? Um cara milionário e saudita, ou seja, ele é da Arábia Saudita. Osama Bin Laden foi morto em 2011 através de uma ação antiterrorismo, né, dos Estados Unidos. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais detalhado lá na frente. O Osama Bin Laden ele tinha
particular raiva contra os estrangeiros. Ele era uma pessoa muito fundamentalista, ele levava muito ao pé da letra a lei islâmica, né? Então, os territórios de tradição muçulmana, de religião muçulmana, ele achava que não deveria existir nada de influência de estrangeiro nesses territórios, tá certo? E aí, quando acontece a guerra do Afeganistão contra a ocupação soviética, porque os soviéticos passaram a dominar o Afeganistão por um tempo, né? O que aconteceu? Ele junta voluntários, que a gente vai chamar de mujahedins, tá certo? Que são combatentes, guerreiros. Junta esses mujahedins para enfrentar a União Soviética dentro do Afeganistão. E aí, né, o grupo vai receber total apoio dos Estados Unidos, Paquistão e da própria Arábia Saudita, que é o país de origem do Osama Bin Laden, né? E aí, pessoal, a gente pode observar que os Estados Unidos vai dar um tiro no pé muito grande, porque ele vai apoiar o seu principal futuro inimigo, tá bom? Os norte-americanos chegam até a oferecer armas e treinamento para o grupo que está nascendo ali, né, que é o imperial da Al-Qaeda, certo? A União Soviética vai ser território afegão em 66 e o grupo da etnia Pushtun, intitulado Talibã, assume o governo. Pessoal, a etnia Pushtun é a etnia que tem maior número de pessoas, né, identificadas dentro do Afeganistão. É importante a gente lembrar que esses países do Oriente Médio possuem uma diversidade muito grande de etnias, tá bom? Isso não quer dizer que eles não possam ser adeptos do Islã, tá bom? A etnia é uma questão que ultrapassa a religião, ela entra na questão fenótipa, na questão cultural, na questão territorial, tá certo? Então, são muitas coisas aí que vão definir etnia, certo? E o grupo Talibã, que é um grupo político que governou o Afeganistão durante muitos anos, vai ser um grupo fundamentalista, tá certo? Dessa etnia, e eles promovem uma série de coisas muito, muito ruins para o Afeganistão. Fechamento da fronteira do país, queima de livros, fechamento de escolas, as mulheres não poderiam mais estudar, inclusive, né? Só os homens, a obrigação do uso da burca, fechamento de museus, destruição de monumentos históricos, enfim, uma série de barbaridades, né? Eles conseguiram promover aí durante o seu tempo de governo. Osama Bin Laden era totalmente contra a presença dos estrangeiros, como eu disse para vocês. Os Estados Unidos interviam muito, e isso despertava mais ainda o ódio do Osama Bin Laden. Principalmente os Estados Unidos interviu pra caramba na Guerra do Golfo, na Guerra do Iraque e na Guerra Civil do Iraque, tá certo? E aí é importante a gente lembrar que a Al-Qaeda vai nascer dentro do Iraque, tá bom? Em 11 de setembro de 2001, após, né, todas essas intromissões que os Estados Unidos fez nessas guerras do Oriente Médio, Osama Bin Laden manda um presentinho para os Estados Unidos, né? Em 11 de setembro acontece o atentado com 4 aviões, sequestro de 4 aviões nos Estados Unidos. E aí esse sequestro é promovido por 19 terroristas, 14 deles sendo sauditas. 2 aviões vão atingir as torres gêmeas do World Trade Center, que é a representação do poder econômico dos Estados Unidos. Um outro vai atingir o Departamento de Defesa, uma ala do departamento, que é uma representação da força militar do país. E o 4º avião deveria cair na Casa Branca, que é a representação do governo. Porém, esse atentado não chegou a ser concluído. De fato, o avião caiu, matou as pessoas do avião, enfim, mas ele não chegou a cair na Casa Branca, certo? E aí foi, vocês imaginam, né? Para quem nasceu um pouco antes dessa data, a maioria de vocês que estão no ensino médio já são dos anos 2000 para frente, não lembram disso aqui. Mas quem é um pouquinho mais velho lembra que foi um alvoroço muito grande que o mundo parou por conta desse atentado. E é nesse momento que o presidente dos Estados Unidos da época, o George W. Bush, vai começar a fazer, né, a propagar o ódio ao terror islâmico, tá bom? E isso contribui mais ainda para começar uma série de preconceitos generalizados, né? Preconceitos contra a população islâmica, como se todos eles fossem terroristas. E isso não é muito legal. Aqui, uma imagenzinha para mostrar, né?
o folder de procurado do Osama Bin Laden. Após o atentado de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos chegou a oferecer 25 milhões de dólares para quem pelo menos dissesse a posição, o esconderijo do Osama. Para vocês verem aí como o negócio estava certo. Osama foi descoberto em Abbottabad, não me bem difícil de falar. Próximo, ele é a capital do Paquistão, onde ele foi morto. O terrorismo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, pessoal, é um grupo mais jovem, terrorista, né, assim, mais jovem do que a Al-Qaeda. Porém, ele começou sendo uma franquia da própria Al-Qaeda, certo? As origens mais remotas do Estado Islâmico datam do início da intervenção dos Estados Unidos no Iraque, então é coisa aí da década de 90, certo? O Estado Islâmico é como uma espécie de franquia da Al-Qaeda, como eu disse para vocês, é uma filial, começa sendo, mas depois eles ficam tretados entre si. Com a saída das forças de ocupação americana no território do Iraque em 2011, o conflito entre xiitas e sunitas se agravou muito. O Barack Obama pede para ser retirado suas tropas lá. Muitos americanos, mais de 3 mil soldados morreram e incontáveis civis iraquianos também morreram por conta dessa guerra, que é interminável dentro do Iraque. Mas com a saída dos soldados americanos, o conflito entre xiitas e sunitas ficou cada vez pior. É importante a gente lembrar que xiitas e sunitas, né, são dois grupos da mesma religião. Como acontece no cristianismo, as subdivisões do cristianismo, dentro do islamismo também acontecem as suas subdivisões. E esses dois grupos, xiitas e sunitas, eles não se batem muito bem, certo? Por questões religiosas. No Iraque, a maioria da população é xiita, certo? Assim como no Irã. O Irã é um país absolutamente xiita. E durante muitos anos, o governo iraquiano foi um governo sunita, o que fazia com que a população detestasse o governo. Quando o governo passou a ser xiita, os sunitas que moravam no Iraque começaram a ser oprimidos pelo governo, certo? E aí, dentro desse grupo sunita, oprimido pelo governo, vai surgir, né, grupos terroristas, certo? Para tentar desestabilizar esse governo. O Estado Islâmico é um desses grupos sunitas que são terroristas, certo? Em 2013, o Estado Islâmico do Iraque, como o nome começa sendo, né, interveio na guerra da Síria. Ele já passou em 2011 a fazer muita desgraça dentro do Iraque, mas aí em 2013, com a guerra civil da Síria, ele começa a se intervir lá também, certo? E aí, pessoal, o negócio não fica legal para ninguém, tá bom? O grupo terrorista se une com a frente Al-Nusra, que é uma frente também franquia da Al-Qaeda, e aí ele passa a ser chamado de ISIS, né? Que é uma sigla aí para o Estado Islâmico. O nome Estado Islâmico é um nome que, inclusive, não é aceito por todos. Porque quando você diz que um Estado, você diz que o Estado é islâmico, você está falando de um país, de um território, tá certo? Que é governado por uma lei islâmica. E o grupo terrorista, ele leva esse nome, consequentemente, ele vai acabar ofendendo os demais muçulmanos que não participam desses ideais radicais do grupo, certo? Mas a gente pode chamar assim, Daesh, ISIS ou Estado Islâmico, pelo menos por enquanto. Esse carinha aqui, Abu Barak, ele é o líder máximo do ISIS. Ele traz esse nome de Abu Barak em homenagem ao segundo califa após a morte de Maomé. E ele vai se intitular califa também, né? Então ele se acha que ele se intitula como uma espécie de príncipe mesmo lá, tá certo? Da religião, príncipe sunita. E ele pretende montar o maior califado, né, da história aí do Islã, tá certo? Dentro dos territórios que ele conquistou. Então ele realmente quer implantar um país, ele quer criar um país, um Estado Islâmico mesmo, através do califado dele, certo? Principais ataques do ISIS. Aqui, pessoal, coloquei os ataques mais famosos que aconteceram principalmente na Europa. Alguns aqui também são na África, tá certo? É importante lembrar. A gente tem aqui o assassinato de 12 pessoas na redação do jornal humorístico Charlie Hebdo em Paris, em janeiro de 2015.
Um ataque suicida em Ankara, na Turquia, que matou 102 pessoas. A derrubada de um avião no Egito em outubro de 2015, que matou 224 pessoas. Ataques com bombas e tiros a um estádio e uma casa de show em Paris em novembro de 2015, matando 130 pessoas. Explosões em Bruxelas em março de 2016, que mataram mais de 34 pessoas. E os ataques com um caminhão na cidade de Nice, na França, durante a comemoração da Revolução Francesa, matando 84 pessoas. Então a Europa ficou desesperada com os ataques do Estado Islâmico. E era difícil até prever, porque os ataques eles eram muito aleatórios, não seguiam modus operandi como os demais grupos terroristas, certo? O que contribuía assim para dificultar a vida dos investigadores e policiais que estavam em busca de acabar com esse grupo terrorista. Os principais pontos históricos que vão ser depreciados e destruídos pelo grupo terrorista Estado Islâmico é a cidade aceira de Nimirud, uma cidade que foi construída há mais de 2.300 anos. Ela foi completamente destruída. Um achado, arqueológico importantíssimo para a história da humanidade. A cidade de Palmira, principal centro comercial do Império Romano no Oriente Médio, também foi destruída pelo Estado Islâmico, certo? Aqui, esse infográfico ele não está muito legal. Mas aí quando vocês forem olhar o slide direitinho, vocês vão ver que durante muitos anos esse cara, o Abu Barak, ele foi declarado morto e depois descobriram que ele não estava morto. E isso dificultava muito a vida, né, dos países, principalmente dos Estados Unidos, que estavam lutando contra esse carinha aí. Oficialmente a gente diz, né, que ele está morto aqui no dia 27 de outubro de 2019. Certo? Quando ele vai ser anunciado que ele foi morto, o líder. A morte do líder não quer dizer que o grupo tenha acabado, tá, pessoal? Existem outros líderes para ficar no lugar dele após a morte. Aqui são os territórios que tiveram ocupação do Estado Islâmico. Atualmente, os territórios ocupados por ele já estão bem reduzidos, mas como a gente pode ver aí em laranja, são territórios controlados pelo Estado Islâmico. O que tem o alvozinho vermelho são recentes conquistas e o alvozinho preto com vermelho são as cidades sob total controle do Estado Islâmico. Então, a cidade inteira controlada pelo Estado Islâmico. E você pode observar que esses territórios aí, na sua maioria, são do Iraque, certo? Então, o Iraque é o país mais afetado pelo Estado Islâmico atualmente. E a Síria também, né, não deixa de ser muito afetadíssima por conta dos ataques do Estado Islâmico, certo? Bom, pessoal, a gente vai terminar nossa aula aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Primavera Árabe e as consequências da Primavera Árabe. Ok? Para mais dúvidas, falem comigo nos comentários. E é isso aí. Abração a todos.